Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje, a nossa aula será sobre as... Isso mesmo! As fábulas! E agora, irei apresentar para vocês alguns títulos dessas histórias. Olha só! A lebre e a tartaruga, o leão e o ratinho, o cão e o osso, a pomba e a formiga, a cigarra e a formiga, a raposa e as uvas, a galinha dos ovos de ouro, o ratinho da cidade e o ratinho do campo, e o galo e a raposa. Veremos agora o conceito. O que é uma fábula? Fábula, em sentido amplo, pode ser definida como uma narrativa curta com ações protagonizadas por objetos, animais e outros seres, que apresenta uma moral implícita dentro da história. A função dela é divertir e instruir. Vamos saber um pouco mais? As fábulas, então, nos trazem o narrador, alguém que conta a história, os personagens que têm as características de um ser humano, a personalidade, as virtudes e os defeitos, as coisas boas e as coisas ruins, e a moral, que é o conjunto de regras para a nossa vida. E isso é o que dá às fábulas o seu caráter educacional, procurando ensinar a quem lê e também a quem ouve. A estrutura narrativa, em que se revelam as ações realizadas pelos seres anteriormente citados. Vamos saber um pouco mais. Essas características bem definidas, como já visto, irá nos remeter a situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa vida diária. Moral da história. Esse modelo de narrativa, como objeto de leitura para crianças, é recomendado principalmente pela natureza alegórica de seu discurso e pela possibilidade de discussão sobre a moral, levando o leitor a questioná-la e relacioná-la com a vida real. A história chama a atenção das crianças pelo fato de trazer figuras animadas, como os animais, os objetos, entre outros seres, como o próprio ser humano, que pode estar dentro de uma fábula interagindo com os outros personagens. Além das crianças, a fábula serve também para os adultos, pois os leva a refletir sobre a nossa própria vida. Citamos como exemplo as fábulas de Esopo, 620 a 560, um escravo e contador de histórias que viveu na Grécia Antiga. A raposa e as uvas, a tartaruga e a lebre, o vento norte e o vento sul, o menino que criava lobo, o lobo e o cordeiro são uma delas. No Brasil, quem recriou as fábulas foi Monteiro Lobato, aquele mesmo, o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Fora esses dois mencionados, temos ainda La Fontaine e Fedro, que deram continuação à criação de Esopo, criando suas próprias fábulas. As características, então, que diferenciam as fábulas dos outros textos são serem textos curtos, apresentados por um narrador, onde os personagens assumem uma personalidade humana em suas atitudes,
o que nos traz uma moral, que são os ensinamentos e aprendizado para toda a nossa vida. Este é o fim. Gostaram? Então, vamos ler mais um pouco de fábulas.